Olá, bom dia. Quinta-feira, 17 de fevereiro, são 6 horas e 3 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar sobre o prefeito da capital que está novamente na mira do Ministério Público Federal. Vamos falar também sobre repovoamento de peixes em Manso e também todo o estado de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, bom dia para você, Daniel Petingil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste de norte a sul de Mato Grosso. Bom dia para todos. Isso aí, adorei, de norte a sul, 141 municípios. Todo mundo ligadinho aqui no programa. Bom dia para você então, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petingil. Um bom dia especialíssimo para você que nos honra com a sua qualificada audiência de leste a oeste. Para a gente fechar, né? Você pega Juína, pega... Pronto, norte, Garça, sul, leste, oeste, Confresa. 141 municípios de Mato Grosso. Tem outro estado também? Bom, você sabe, né, que pode assistir a gente de qualquer lugar do planeta. Sim, porque nós estamos ao vivo, tanto na plataforma Gazeta Digital, quanto também pelo Facebook. Então, você pode nos assistir em tempo real, viu, Kleber Lima? Real. E o que é mais legal, a gente está no centro geodésico da América do Sul. Então, assim, são as distâncias equivalentes, né? É verdade. Para toda parte do litoral que você for. Que bom. Bom num certo sentido. Eu estava falando isso ontem, né? É longe. Qualquer litoral que a gente vai é muito longe, mas tem uma vantagem. Se tiver um tsunami, não chega no nós. Não chega, não. Louvado seja Deus, viu? Que tsunami Né? não chega. Estamos longe também de confusão, né? Não, nem queremos tsunami, né? Vamos colocar aí, isso vamos aí. pontuar, né? E falando em tsunami, já me lembrou aqui um verdadeiro tsunami, né? Mas não vindo do mar, mas do céu, no Rio de Janeiro. Daniel, subiu muito, infelizmente, o número de mortos e também de desaparecidos. Números atualizados, pelo que eu vi agora de manhã, são 104 mortos, né? Mas tem muita gente desaparecida. Ontem, o que me chamou a atenção, são especialistas ali sobre o relevo de Teresópolis, dizem que só existe uma capa de terra, por baixo é só pedra, e as construções são feitas em cima desse relevo, ou seja, se chover um pouquinho mais forte, né, essa capa de terra se vai, e aí só sobra pedra, desliza tudo de uma vez, e realmente é uma tragédia terrível, tem muito mais gente desaparecida, a gente espera que esse número de mortes não aumente muito mais ainda, mas realmente é uma tragédia horrorosa que aconteceu lá no Rio de Janeiro. 104 mortes e mais de 300 pessoas desaparecidas. E aí a notícia que não é nada boa é que a chuva deve continuar por aquela região, pelo menos até domingo. E aí existe, claro, alerta de novos deslizamentos, enchentes. E aí o desespero vai aumentando. Muito triste. Crianças desaparecidas, Sim. Mães procurando seus filhos, seus maridos e o inverso também, viu? Crianças procurando os seus pais. É uma tragédia que abate novamente aqui uma região brasileira. Aquela discussão, todos os anos tem esse risco ali na região serrana do Rio de Janeiro, né? Como também em Minas Gerais, aconteceu já na Bahia, mas o Rio de Janeiro parece uma coisa carimbada, olha lá as imagens, né? Tudo alagado, uma destruição, parece que passou um furacão com um tsunami, tudo junto. E tem essa questão da ocupação ilegal ali das áreas, né? Das encostas dos morros, e o poder público nada faz para evitar. Agora de manhã também acho que tem uma matéria na Folha de São Paulo que dizia que a prefeitura de Petrópolis já sabia do risco de mais de 15 mil moradias, de risco de tragédia, né? Mas realmente, apesar dos alertas, não foi possível evitar essa grande tragédia aí, né? Infelizmente não foi possível evitar, viu? E aí a situação realmente de calamidade, vidas sendo perdidas, bens também, o comércio, todo tipo de atendimento ao público, né? O quanto prejuízo, os materiais todos se perderam, Kleber Lima, imobiliário e também todos os produtos. E aí ainda o governo federal não estimou que valor vai encaminhar para o Rio de Janeiro. Já anunciou que vai, claro, ter uma ajuda financeira, mas até o momento ainda nós não temos, né, essas cifras ainda. E essa situação que está sendo mostrada agora aí na sua tela
Foi algo assim desesperador, viu, Kleber? As pessoas tentando, Daniel, sair desse ônibus, passando para o outro ônibus, mas infelizmente alguns passageiros ainda estão desaparecidos. Olha só a força dessa água. E o que chama muita atenção, que é difícil até de tentar se livrar de algo assim, é a rapidez com que a água se eleva. Pega todo mundo de surpresa e não dá tempo de você realmente sair dessa situação. É uma enxurrada violentíssima, parece aquelas trombas d'água, né? Pois é. Acontece nos rios. Exatamente. Muito forte. E olha só, eu tenho uma informação aqui do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, porque aqui também no nosso estado, 99 municípios estão em situação de alerta laranja e severidade de perigo devido a chuvas. Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvore, queda de postes, alagamentos e descargas elétricas, isso segundo a Defesa Civil. A previsão é de 30 a 60 milímetros de chuva e ventos de 60 a 100 km por hora. Ao todo, 11 cidades estão com pedidos de situação de emergência. Ou seja, gente, nesse momento também, Kleber, você falou assim, olha, graças a Deus aqui não tem tsunami, mas aqui também tem temporal. E a gente tem temporal e tem o mesmo mal que afeta as grandes cidades do sul, sudeste, do litoral, que é a falta de planejamento urbano, Exato. que é a falta de ações de prevenção. E aqui, quando a gente teve, nas situações em que nós tivemos enchente do rio Cuiabá, foi uma tragédia semelhante. Só não tinha essas corredeiras assim, mas o alagamento das margens do rio, que algumas regiões de Cuiabá que são clássicas disso, o Praeirinho, por exemplo, é uma área, e eu tenho conhecimento de que em alguns casos há o esforço do poder público, mas há a resistência maior por parte das pessoas que moram naqueles locais, de não quererem sair dali, porque, entre outras coisas, os familiares estão ali, têm uma tradição com aquele local e preferem o risco a sair para um local mais distante. É uma situação que tem solução, mas precisa de ter mais ação do poder público e mais consciência por parte da população. Com certeza, Kleber. Inclusive de não jogar lixo, né? De jogar Porque numa hora dessa, no nosso caso, que não é um fenômeno meramente natural, essas enchentes que ocorrem aqui dos córregos, está muito em função de lixo destinado inadequadamente, que entope as bocas de lobo, que entope todo o sistema de saneamento também, que já é precário, né? Com certeza. E olha, tem até um destaque aqui do portal Gazeta Digital falando também sobre a chuva que caiu ontem sobre a capital, viu? Porque a chuva que não está dando trégua, está alagando sim alguns pontos daqui da cidade, viu? De acordo com as imagens, a rua do bairro Morada do Ouro virou um verdadeiro rio. A chuva já havia acabado, mas mesmo assim a região continuou empoçada. É aquilo que você está dizendo, a questão aí dos detritos, dos lixos, do lixo, Kleber. A água que demorou para escorrer pela boca de lobo tomou conta da rua e chegou a invadir a calçada, dificultando o acesso dos pedestres. O perímetro alagado também exigiu mais atenção dos motoristas. Na região da Prainha também a situação ali ficou complicada, viu? Alagamentos. Nós temos até vídeos aqui, vou mostrar. Vamos abrir aqui para que você possa entender melhor a situação que ficou lá. Tentando abrir aqui. Vamos lá então, gente. Olha só como ficou a Prainha ontem, a região central de Cuiabá, durante a chuva que caiu ontem à tarde. Exatamente. Depois voltou a chover, viu, também um pouquinho mais no final da tarde. Aí é uma região que sempre sofre com os alagamentos, porque vem dos dois lados, né? Aí é uma baixada, digamos assim, a chuva acaba, a água acaba indo diretamente aí para essa área. Então, assim, nesse momento todo mundo precisa ficar em alerta, mas segundo a meteorologia, né, os cientistas estão dizendo o seguinte: calma, a chuva vai passar aí na região centro-oeste e sabe o que vai acontecer aqui? Um período de estiagem, já existe essa previsão de um período muito triste de estiagem na região centro-oeste, mas chuvas mais intensas ainda nas regiões sul e sudeste do país. Será o aquecimento global? Sim, eu tenho esse receio de quando passar esse período chuvoso, o começo da estiagem seja bastante violento, né? E aí a gente entra em outro tipo de ameaça, que são as queimadas novamente, né? Como aconteceu há 2 anos, ali incinerou praticamente o Pantanal. A gente espera que haja alguma medida preventiva também por parte do poder público para evitar mais esse problema que aqui em Mato Grosso Cuiabá passa quando para de chover. Você citou a questão da chuva, eu lembrei também da questão dos buracos,
e a gente tinha comentado até ontem, né, sobre aquele bueiro aqui na Vida do CPA, que o pavimento cedeu e um carro chegou a cair dentro, né? Foi feito um reparo pela Águas Cuiabá, também na semana passada, mas ontem esse problema voltou a acontecer, né? O esgoto estourou novamente, assim, de forma muito violenta, e pelo menos ali o Águas Cuiabá conseguiu voltar ao local desde ontem, acho que por volta de meio-dia, e trabalhou até umas 11 da noite. Agora parece que o problema foi resolvido, né? O pavimento já está novamente refeito, e eu acho que a ligação de saneamento que foi mal feita foi corrigida ali, que é uma região muito movimentada, passa muito carro, passa ônibus, né? E que chamou atenção na semana passada por um veículo que caiu com as 4 rodas lá dentro. Eu acho que agora tá resolvido, né? Mas realmente é uma situação para a gente ficar alerta, né? Realmente. Tá certo. Olha, agora vamos de política, porque novamente o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, estaria na mira do Ministério Público Federal. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente agora é o repórter Antônio Carlos Silva. Olá, Antônio, bom dia para você, bom dia para a sua equipe. Conta para a gente qual é a nova decisão aí, o pedido do Ministério Público Federal. Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Luciana, Kleber, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. O Ministério Público Federal quer novamente o afastamento de Emanuel Pinheiro do MDB do cargo de prefeito de Cuiabá. A justificativa do MPF são as investigações sobre as contratações irregulares de servidores temporários na Secretaria Municipal de Saúde da capital. Para o subprocurador da República, Nicolau Dino, a permanência de Emanuel no cargo de prefeito de Cuiabá pode oferecer risco ao inquérito que resultou na Operação Capstrum. Ela foi iniciada em outubro do ano passado pelo NACO, o Núcleo de Ações de Competência Originária do Ministério Público Estadual de Mato Grosso. Esta operação afastou o Emanuel do cargo de prefeito em outubro, sob a alegação de uso de contratações temporárias de servidores na Secretaria Municipal de Saúde da capital como moeda eleitoral. A mesma operação investiga o ex-chefe de gabinete do prefeito, o Antônio Morreu Neto, a secretária adjunta de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Cuiabá, Ivone de Souza, e a primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro. Para a Prefeitura de Cuiabá, o outro lado aí, a Prefeitura de Cuiabá diz que o Ministério Público Federal concordou com aquela decisão da Justiça de Mato Grosso que revogou o afastamento de Emanuel Pinheiro do cargo de prefeito, ou seja, que o Ministério Público Federal concordou com a volta de Emanuel ao cargo de prefeito, como chefe do Poder Executivo Municipal. A Prefeitura de Cuiabá, a nota ainda diz o seguinte, de que nesse novo recurso, o Ministério Público Federal não apresenta provas em suas frágeis alegações. Luciana, Kleber, Daniel, e a você que acompanha a notícia de frente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio, combinado, viu? Então, Antônio Carlos Silva trazendo aí pra gente a manifestação do Ministério Público Federal em relação ao prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Daniel, é uma surpresa esse novo posicionamento ou não? Já era aguardado por parte do Ministério Público? Já era, de certa forma, aguardado porque existe uma questão de competência, né? O prefeito conseguiu essa liminar no STJ em Brasília e quem recorreu foi o Ministério Público do Estado, né? Só que houve esse questionamento sobre a competência, se o Ministério Público Estadual poderia recorrer já à instância superior, e o MPF, o federal, foi chamado a se manifestar, né, agora. E nesse parecer do subprocurador da República, ele defende, de certa forma, que o prefeito se mantenha afastado, porque, na visão dele, a permanência dele no cargo representa ameaça à instrução, né, processual e mais algumas medidas cautelares aí que o MPF acredita que o prefeito possa atrapalhar, né, de certa forma, as investigações. Mas até pelo outro lado, aí, né, a manifestação da prefeitura, o prefeito e a equipe dele estão temendo muito que haja uma alteração nessa situação
E quando ele voltou ao cargo, né, ele foi afastado em outubro, voltou quase 20 dias, mais de 20 dias depois, né, o argumento do magistrado foi de que a cidade precisava que o prefeito retornasse ao cargo justamente porque estamos num período de pandemia, existem desafios administrativos e ele, fora do cargo, representaria um prejuízo também à população, né, de uma prestação de serviço para a população de Cuiabá. Bom, Kleber, agora o trâmite natural é esperar a decisão do STJ. Aí não tem novidade, né? Aí é o chamado andamento processual, né? Andou um pouquinho o processo, o Ministério Público tem que se manifestar, aparecer, não tem novidade no caso. E eu, sinceramente, não acredito que haja um novo afastamento nessa fase de instrução processual. Antes da conclusão do processo, não teremos nenhuma novidade, né? Não acredito, pelo menos. Eu estava aqui tentando pesquisei e não encontrei a resposta. Eu quero perguntar para os meus colegas de bancada, sabe o que significa boca de lobo? Assim, o que significa não, a origem desse nome, o que significa é bueiro, né? Bueiro ali, sarjeta, mas da onde que vem esse nome, boca de lobo? Tem a ver com odor e com hálito do lobo, que o odor é ruim, né? Eu acho que deve ter a ver com isso também. Não sei, Luciano, e aí? Aí tinha que chamar hálito de lobo, né? Bafo de lobo. Será que o lobo fica deitadinho lá com a boca aberta esperando a vítima? Aí é jacaré. então traga pra gente, por favor. Parece que não é agradável. Eu não sei, eu estou perguntar ao nosso quarto membro, a nossa qualificada audiência, quem souber, os engenheiros. Acho que tem a ver com o aroma, com o que cheiro, você né? já soubesse. Não, eu não sei, estou perguntando mesmo. Assim, tá. A origem desse nome, boca de lobo. Isso, deve ter a ver com cheiro mesmo. Porque tem algumas coisas assim que eu acho interessante. Por exemplo, tem um macaco de erguer carro que chama macaco jacaré. Mas é porque ele vai abrindo a boca assim, ó. Tem tudo a ver. Parece a boca de um jacaré, né? Então, aí você consegue fazer uma analogia. Agora... Olha, eu quase acertei. Boca de lobo. Eu quase acertei. Por quê? Porque aqui, olha, uma das respostas é o fato de que o termo boca de lobo vem do fato da abertura destinada a sumir com a água da rua, se parecer com a boca de um lobo. Mas é da quadrado. fábula Chapeuzinho Vermelho, viu? Mas é quadrada a boca de lobo. Eu pensei nisso também, ó. É um quadrado com uns risquinhos assim dentro. O lobo tem boca quadrada? Não tem. Tem, né? Olha só, gente, não sei, vamos pensar aqui depois na boca de lobo, tá? Porque agora vamos para a Assembleia Legislativa, tem 2 assuntos lá, viu? Eu vou começar falando da Assembleia Legislativa porque ontem estava lá marcadinha uma reunião entre o secretário de Fazenda, Rogério Galo, e também o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, junto com os deputados, os líderes da bancada, porque tem um assunto muito importante lá na casa, que é respeito ao ICMS dos municípios. E hoje havia a previsão também de acontecer uma audiência pública, justamente para que toda essa temática possa ser aí muito bem compreendida, porque muitos prefeitos estão reclamando do que vai vir aí futuramente por conta dessa modificação do ICMS. Mas aí, por conta da viagem internacional, da comitiva do governador para os Emirados Árabes, novamente, viu, a reunião foi cancelada e também, consequentemente, esta audiência. E sobram ainda mais dúvidas e incertezas sobre o regramento do que propriamente, né, a compreensão total. Tem prefeito aí, Daniel, dizendo o seguinte, olha, eu vou perder muitos recursos, vai fazer muita falta, viu? E quem falou um pouquinho sobre isso foi o deputado Wilson Santos. Já temos aí as declarações do deputado? Olha, daqui a pouquinho, então, eu vou trazer as declarações do deputado Wilson Santos, que comentou a respeito do cancelamento dessa reunião e também da audiência pública, tá? Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso, porque agora, então, ainda continuando lá na Assembleia Legislativa, tem um projeto tramitando lá sobre o repovoamento de peixes no Manso e um outro projeto também sobre o repovoamento de peixes em todo o estado de Mato Grosso. Pois é, 2 projetos falando sobre isso, viu? Mas tem um que é bem polêmico e trouxe números importantes. Vocês sabiam, gente, que tem aumentado em muitos ataques de piranhas lá no Lago do Manso? A gente tem acompanhado, né? Desconfiava. Você Tenho visto alguma coisa nas redes sociais. Você não se banhou lá em Manso, né? Não quis correr o risco? Não.
Não, né? Você se banhou lá no Lago do Não, Manso? não tenho ido ao Manso, mas uma das vítimas do ataque foi o presidente da Câmara de Várzea Grande, Fábio Tardim. É isso, também foi vítima. Ele até lá. postou uma foto do pé dele sangrando, com sangramento ali. Ele foi atacado por uma piranha. Ah, eu tenho medo de piranha, viu? Meu Deus do céu. Eu já tive algumas experiências também em São Paulo, porque lá também era uma região que já teve muita piranha, viu? Bom, gente, vamos então à reportagem. Local reportagem. ultimamente de muita piranha e de cabeça branca também. Cabeça Muita cabeça Olha, não tem projeto para o Cabeça Branca, mas Não. sim para acabar com as piranhas, viu, gente? Vamos então entender melhor essa situação vendo agora a reportagem. Um terror domina o Lago do Manso. As piranhas estão atacando cada vez mais. Sempre tem uma nova vítima. Todo final de semana tem ataque. É que tem muita coisa que não é noticiado. Quando o vereador é atacado de Várzea Grande, aí vira notícia. Quando um advogado, médico, que o ano passado teve médico e arrancaram o dedo dele lá, a ponta. Com os constantes ataques, os clamores aos deputados Eliseu Nascimento e Janaína Riva chegaram e proporam um projeto de lei 171/2021, que institui a criação do programa de peixamento na barragem da usina hidrelétrica do Manso. O projeto já tem parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. No Lago do Manso, as piranhas prevalecem lá. Há um desequilíbrio já comprovado isso com os estudos e nós precisamos urgentemente ter essa possibilidade, inclusive liberando ao município de Chapada assumir o projeto também, que eles têm recurso e vontade. O projeto que aguarda a primeira votação estabelece o repovoamento de espécies como pintado, jaú, dourado, peraputanga e outras que possam trazer o equilíbrio da ictiofauna. A responsabilidade do repovoamento seria da hidrelétrica de Furnas, com a soltura de 1.200.000 espécies todos os anos. Segundo o parlamentar, essa condicionante já estaria no contrato de concessão, mas não teria fiscalização e o descumprimento seria constante. Existe um descumprimento. Isso está, inclusive, no processo de renovação das licenças. Mas nunca houve uma fiscalização efetiva e nunca houve uma publicidade do processo de peixamento. Tem R$1.200.000 nas contas de Furnas parado porque ela nunca fez o laboratório de piscicultura. Esse projeto vem nada mais, nada menos reparar esse dano de 22 anos sem cuidar do lago. Acabou o peixe. Paralelo a esse projeto, o deputado também propõe o projeto de lei 406, que dispõe sobre o repovoamento de peixes mediante licenciamento ambiental em todos os rios de Mato Grosso. Nós queremos trabalhar com a AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, onde cada município se apropria desta lei estadual, fazendo uma lei municipal e eles organizando o seu programa de peixamento dentro do município. É o munícipe que sabe a necessidade e os pontos dos rios e das bacias hidrográficas que estamos em escassez de peixe. Por exemplo, lá no Baixo Araguaia tem um projeto maravilhoso que é o projeto Piraíba, que ele é conjunto com o projeto Tracajá, que é o projeto das nossas tartarugas de água doce. Esse é um projeto que já tem 10 anos de pesquisa sobre ele. Então nós queremos trazer exemplos como esse e trazer para cá. Olha só, gente, um assunto muito complicado até para algumas pessoas compreenderem em relação aos ataques de piranhas, né? Por quê? Mas também tem algo que ajuda a elucidar esse caso. O fato é, existe ataque de piranha em Manso? Sim, e os ataques estão aumentando, então é preciso tomar alguma medida. Só que aí vamos lembrar que tem a hidrelétrica de Furnas e, segundo os parlamentares, o entendimento é o quê? O problema é que Furnas não estaria fazendo o repovoamento das espécies. Segundo os parlamentares, há um descumprimento no contrato. Qual seria a obrigação da hidrelétrica, Kleber? Colocar pelo menos 1.200.000 espécies todos os anos no Lago de Manso. Para quê? Para que haja um equilíbrio ambiental dos recursos hídricos. Os peixes maiores vão comer as piranhas adultas? Não, não é assim que acontece. Eles querem colocar peixes juvenis já, que vão se alimentar
no caso quando a piranha se reproduz. E assim vai mantendo um ciclo dos peixes em relação à tentativa de diminuir a reprodução das piranhas. Mas aí fica uma questão muito importante. Vamos lembrar aqui que até tempo atrás, as pessoas que moravam ali perto de Manso, eles queriam fazer até mesmo uma cotinha para poder colocar espécies lá no lago, porque eles têm entendimento que é muito simples fazer esse controle, como o Furnas não está fazendo, então alguém tem que fazer alguma coisa. Mas é preciso ter um olhar atento. E aí, mas se está estabelecido em contrato, se a responsabilidade de Furnas, por que ela não está fazendo isso? Será que está faltando fiscalização? Quem fiscalizaria? Apenas órgão estadual? Tem federal também? Tem o IBAMA? Falhas existem, porque se as regras são cumpridas, nós não teríamos nesse momento talvez esse desequilíbrio ambiental. Daniel, a fiscalização, pelo jeito, foi o que deflagrou essa crise, Manso. Como você disse, tem que saber a quem compete fiscalizar esse compromisso assumido por Furnas. Então, está claro que existe um problema de ordem biológica aí na região do Manso. Eu imagino aqui que pelo menos, por exemplo, a FMT, que tem um departamento de ictiologia, né, muito avançado, com professores e profissionais muito competentes, poderia também se envolver nessa questão, além do Conselho Estadual do Meio Ambiente, né, para acompanhar bem essa situação, que realmente, porque as pessoas têm... A gente ouvia alguns relatos anos atrás de um ataque ou outro isolado. Agora, tudo bem que a região turística, a atividade turística aumentou ali em Manso, mas esses ataques aí de piranhas aumentaram demais, né, nos últimos meses, nos últimos anos. Então, está latente, está evidente aí que existe um desequilíbrio biológico. E a gente tem que chamar quem é de direito, aí, os órgãos competentes para resolver essa situação. Olha só, Kleber, para que Furnas possa fazer esse investimento, cumprir com a obrigação contratual, ela teria que desembolsar praticamente aí 4 milhões todos os anos, tá? Mas segundo o entendimento de Furnas, de acordo com que o próprio deputado, tá, Allan Kardec, que é do Conselho, que é da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, ele diz o seguinte, é que Furnas tem o entendimento que ela não precisa fazer o repovoamento ainda, não chegou o momento, não há necessidade, existiria esse entendimento, até porque ela já foi convocada no ano passado para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa. Inclusive, nossa produção tentou exaustivamente uma nova nota, informações de Furnas, mas até o momento nós não temos aí nenhuma resposta do outro lado, viu, Kleber? Não é um assunto que eu domine, que eu entenda bem, mas a superpopulação de piranha, assim, repovoar é mais para alimentar as piranhas, porque a piranha não tem muito predador, né? Esse é o problema. Piranha, você vai pescar, nem de isca serve. Você pega uma piranha, você corta ela, joga, você não pega nada, nem outra piranha. Então, eu acho que isso é um assunto do Ministério Público Federal, viu? Salvo engano, é a legislação que rege a instalação de Furnas, que era para o Sistema Elétrico Nacional e tal, salvo engano, é federal. Espera que... E as pessoas, enquanto isso, devem tomar mais cuidado, né? Evitar entrar na água com ferimento, né? Para não atrair o animalzinho, perigoso esse animalzinho. Agora é o seguinte, falando ainda um pouquinho sobre isso, né? Bom, ninguém que é especialista, né, em peixe, é um assunto complicado, peixe, não estou falando do futebol, viu, Kleber Lima, viu, Santista. Daniel? Não Brincadeira, é o seguinte, mas olha só, a piranha, ela tende a se proliferar mais em águas mais calmas mesmo. Quando diminui a vazão também, né? Água Como parada, né? mesmo. E aí é o seguinte, sabemos que é importante, sim, uma ação agora, uma intervenção, por quê? Manso tem todo um roteiro turístico, nós não estamos precisando alavancar a economia, já imaginou, daqui a pouco não pode mais usufruir do Lago de Manso, aí a situação vai ficar cada vez mais complicada, então tem inúmeros desdobramentos, e aí mesmo que seja competência federal, mas a SEMA também pode estar fazendo essas manifestações, cumprindo, pedindo, no caso, provocando as outras esferas, afinal de contas, gente, está bem aqui também, ó, na cara de Cuiabá. Estamos tentando vender a nossa capital, a região metropolitana, para o turismo. Vamos vender o quê? Ataque de piranha? E tem viralizado essas fotos, né? As pessoas estão registrando esses momentos, colocam nas redes sociais.
realmente, para quem vem, está interessado em conhecer o Lago do Manso, vou pensar 2 ou 3 vezes antes de conhecer essa região, que é muito bonita, né? Mas realmente está sendo afetada por esses... É que nem Praia do Pernambuco, que tem tubarão, né? Então, só tem em piranha. Recife, na Praia de Boa Viagem, você sabe que não pode entrar, mas aí não tem o que fazer com tubarão, né? Mas aqui Pantanal com piranha, tem onça, né, é diferente. Então, assim, tem que saber que tem um risco também, né? Sim. Tomar cuidado. Mas, ó, nesse momento que eu estou querendo fazer um alerta, não adianta só as autoridades culparem a população. Olha, as pessoas estão fazendo churrasco lá, estão jogando lixo no rio, carne no rio, sangue. Que também Tudo é verdade. bem, existe isso, sim, existe isso, mas foi isso que desencadeou a proliferação de piranha? É apenas isso? Ou seja, porque aí joga a responsabilidade só para a população e tira a responsabilidade, de fato, de quem pode trazer o equilíbrio no Lago de Manso. Então, a gente vai continuar acompanhando essa situação. Ontem esse projeto foi aprovado em primeira votação, tem a segunda votação, ou seja, esse assunto vai ser novamente aqui amplamente discutido e merece discussão, porque são inúmeros problemas, vidas em jogo, as pessoas ali, né, sendo atacadas por piranhas, o ecoturismo pode ser prejudicado e outros males ainda que vamos conhecer ao longo do tempo se essa situação não for realmente aí reordenada, equilibrada. Bom, gente, agora são 6h34, vou para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas ficamos com imagens da avenida daqui da capital, vamos diretamente ali para a Avenida Avenida Beira Rio. Que céu lindo, imaginei que a gente fosse ter uma chuvinha aí, mas parece que o céu está firme, azul. Gente, voltamos já já.